Bom dia, Pedro Campos, ouvintes da Rádio Bandeirantes e telespectadores da Band News TV. Muito se falou, inclusive no Palácio do Planalto, sobre a posse do presidente Donald Trump. Um assunto que também se deu na reunião ministerial foi a inflação. O presidente Lula parece ter acordado para a realidade econômica da população brasileira, que vem sofrendo com uma alta de preços, principalmente nas gôndolas dos supermercados. E ele cobrou os seus auxiliares. Disse, abre aspas, se a gente trabalhou com união e reconstrução, agora reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa fazer com que os alimentos cheguem baratos à mesa do trabalhador, fecha aspas. É exatamente por conta desta curva ascendente da inflação que a taxa de juros vem subindo. O esforço do Banco Central vem exatamente nesse sentido. Agora, com a próxima reunião do Copom, precificada aí numa nova alta de 1%, veremos se o comitê aprova o que já havia sido estipulado na reunião anterior. Mas essa é a linha ortodoxa que o BC adotou até o final de 2024. O controle inflacionário é fundamentalmente importante porque a inflação é um imposto que carcome o bolso dos mais pobres. E o Lula faz menção aqui à alimentação. Vejam alguns números em relação à inflação. A inflação nos planos de saúde subiu 7,87%. O óleo de soja, muito utilizado na alimentação, 29,21%. Café moído, 39,6%. Leite longa-vida, 18,83%. E a carne tem um poder simbólico muito grande para o governo Lula. O Lula se elegeu falando em picanha barata. A carne subiu 20,84%. Os mais ricos, isso não é elitismo, é apenas uma constatação, os mais ricos conseguem se proteger da inflação com mais facilidade. Eles, por exemplo, podem fazer investimentos com vinculação à inflação ou até com uma valorização superior à da inflação e com isso não assentem da mesma forma que as pessoas que recebem renda mínima ou um salário que as impossibilite de fazer economia. Essas pessoas gastam o dinheiro todo nos itens essenciais, que são os alimentos, as contas, exatamente onde incide a inflação. Então, o rigor em relação ao controle dos preços precisa ser muito grande, porque não existe popularidade de presidente que se sustente com uma inflação descontrolada ou uma inflação em alta, como é o caso do Brasil. E é bom lembrar, a inflação em 2024 fechou acima do teto previsto pelo Banco Central, ficou em 4,83%, 5%, mas é sempre bom lembrar, você que está nos acompanhando, que a inflação medida pelo governo não é a inflação que nós sentimos, porque o governo calcula a inflação com base numa cesta de produtos. Agora, você que está nos assistindo consome produtos que não necessariamente estão na cesta. Eu consumo outros e assim por diante. Portanto, nós percebemos a inflação de formas distintas e muitas vezes nós percebemos uma inflação superior à calculada pela mediana do IPCA. Portanto, se a inflação estava próxima a 5%, significa que na vida real ela é ainda maior. Em 1992, Pedro e Cláudio, o assessor principal do Bill Clinton na eleição presidencial norte-americana, o James Carville, ele cunhou uma expressão que se tornou famosíssima, é a economia estúpido. E isso simbolizou muito a derrota do George Bush pai para o Clinton. O Biden perdeu a eleição nos Estados Unidos muito por conta do desempenho da economia norte-americana em relação à alta dos preços, no caso a inflação, que não é um problema comum nos Estados Unidos. E me parece, Lula, que é um sujeito muito experiente politicamente, farejou no ar esta dificuldade que pode se apresentar e ser explorada politicamente em 2026. E talvez, Pedro Campos e Cláudio Humberto, ele não queira ter o destino do seu ex-colega norte-americano. De volta contigo,